2124. Exatamente daqui a 100 anos, em 2124, todos nós, eu e você, estaremos mortos e enterrados. Nossas casas, aquelas que trabalhamos para construir, nelas estarão morando outras pessoas que nunca sonhamos em conhecer. E tem mais, outras pessoas serão donas de tudo que hoje é nosso. Seria o Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, deputado Marco Feliciano, seria ele um ateu enrustido de crente? Ou ele continua crente? É uma pergunta. Traz aqui perto. Eu preferia até fazer de barba para competir, né? Para condizer com a barba dele, que tá branquinha, né? Pregador que sempre pregou sobre o branqueamento do céu, que as pessoas serão branqueadas. Jesus em cavalo branco, trono branco, anjos brancos, tudo branco. E o único branqueamento que eu vejo no Marco Feliciano hoje são as barbas dele. Eu espero que o cabelo também, espero que ele viva muito tempo. Para ver ele branquinho, com 95 anos, 100 anos. Ainda mais velho do que o Silvio Santos, que não está mais entre nós, que nos deixou aos 93 anos. Mas seria o Marco Feliciano um ateu enrustido de crente? Em uma reflexão recente, o Marco Feliciano deixou escapar algo que me gerou uma dúvida. Não estou afirmando, deixando claro, Marco Feliciano, sei que você vai assistir esse vídeo, eu estou criticando ideia, deixando claro. Mas o que eu vou falar aqui, você não tem nem como contestar. A última reflexão, uma das últimas reflexões suas, você deixou escapar algumas palavras que, na minha opinião, que provaram, na minha opinião, que você não é esse crente todo que tem crédito em um arrebatamento rápido, não. Não. Fica aí que tem uma vinheta e depois da vinheta eu volto falando tudo e mais um pouco e trazendo uma reflexão humanista de um espiritualista. Uma reflexão que seria de um ateu. Mas o Marco Feliciano trouxe essa reflexão. Depois da vinheta eu conto pra vocês. Você está no canal Pilastra da Verdade, com Antony Galvão. Um abraço a todos, voltei com novos argumentos e novas indagações, Antony Galvão, para o canal Pilastra das Verdades, dos fatos do dia a dia. E agradecendo sempre pelo apoio aqui a todos vocês. E vamos para frente porque atrás vem crente, né? Não fica aí. E o mês de setembro, que é o próximo mês, eu vou estar trazendo uma série de vídeos de despertamento mental, verdadeira libertação é mental, aos jovens, trazendo alguns depoimentos de jovens que já abriram a mente e outros que estão abrindo a mente para que eles possam investir neles, no futuro deles, de forma acadêmica e de forma científica. E religião, zero. Não estou falando de fé, estou falando de religião. Fé é uma coisa, religião é outra coisa. Pode-se ter fé sem religião, Antony? Eu acho que pode. Para mim, não faz diferença. Eu vou mostrar aqui uma reflexão pequena do Marco Feliciano, porque eu não tenho paciência de ouvir o Marco Feliciano, porque eu ouvi tanto tempo, tanta besteira. Mas vocês vão tirar as conclusões de vocês. Só uma pessoa que não pensa para entender que a reflexão do Marco Feliciano é uma pessoa desacreditada do suposto arrebatamento rápido.
Já é uma pessoa desacreditada. Ou nunca acreditou. Ou é um ateu enrustido de crente. Que enricou com isso, né? Tá rico, muito rico. Enricou com a religião e depois na política. E não vai fazer diferença chegar e revelar para alguém: ó, gente, isso tudo é uma fantasia. Mas eu não estou afirmando, eu estou comentando. E tenho a minha opinião. A minha opinião não é crime. Não estou falando da pessoa do Marco Feliciano fora, nos bastidores, com a família, na sociedade. Não, estou falando de ideia lançada. Cara, presta atenção que eu vou falar aqui. Se você não sabe, Marco Feliciano é um dos maiores pregadores de fantasias do Brasil. Fantasias religiosas. E o cara, ele arranca emoções. Não, você se emociona. Se você for aquele crente fervoroso na mentira religiosa, da crença religiosa, você chora. A forma que o Marco Feliciano prega, agora ele até diminuiu um pouco, agora ele tá mais humanista, né? Tá mais humanista, né? Ele vai ficando velho, vai vendo que nada tá acontecendo do jeito que ele sempre pregou. Aí ele vai ficando mais velho, aí ele vai vendo que é tudo uma fantasia mesmo. E Marco Feliciano, na verdade, presta atenção, porque é forte. Esse vídeo é um vídeo muito bom. Pra você abrir a mente, você que é fã do Marco Feliciano, porque eu fui por muito tempo também. Dos 25 anos de alienação dentro de igreja religiosa, evangélica, dos 25 anos, eu acredito que eu passei mais de 3 anos babando, degustando com as palavras fantasiosas do Marco Feliciano, que hoje, depois que eu fui descobrir que é tudo fantasia na mente. Agora ele tem realmente uma estrutura de oratória, persuasão muito grande. Ele sabe falar de uma forma que tem momento que ele altera e tem momento que ele diminui e ele vai arrancando emoções das pessoas e aí vai mexendo na mente das pessoas, um tipo de hipnose oratória. E acaba que as pessoas acreditam mesmo naquilo que ele está falando. Eles que acreditam que há uma esperança, que esta carcaça corruptível será transformada em incorruptibilidade. A qualquer momento, pastor Napoleão, o senhor vai jogar esse óculos fora. A qualquer momento, esses nossos cabelos brancos, e alguns já têm sem cabelo, terão que dar lugar para uma nova carcaça. Uma carcaça que a terra não vai comer, uma carcaça que o bicho não vai tocar. Porque eu não estou pregando para homens e mulheres que são da terra, eu estou pregando para homens e mulheres que estão na terra. Eu estou pregando para homens e mulheres que a qualquer momento deixarão esse mundo. Pra depois, quando sai da igreja, que vai comparar com o dia a dia, não é nada daquilo, e o povo não percebe, tá? Mas ele tem isso, Na internet tem milhares de pregações do Marco Feliciano, pregações falando de fantasias. Mas ele já falou tanto de Davi, de João, de Felipe, de Bartolomeu, porque se esses caras ressuscitassem mesmo de verdade, e eu chegar pra ele assim: é que você só falou de mim? Eu não poderia contar a história de mais alguém, não, só Davi, Abraão, Moisés. Deixa a gente descansar em paz, rapaz. Não fica aí. Olha só. Um dos maiores pregadores de fantasias do Brasil, porque tem muitos, fantasias. Se você colocar no YouTube Marco Feliciano, porque o nome dele não é Marcos, é Marco sem o S. Marco Feliciano pregando sobre arrebatamento. Você vai encontrar centenas de mensagens. E se você tiver peito de assistir 10 minutos de cada mensagem, você vai ver o quanto o cara manipula mesmo ali. A forma que ele lança a palavra, parece que ninguém vai sair daquela igreja ali. Ninguém vai sair daquela igreja ali, já vai direto pro céu, se acreditar no que ele está falando. O arrebatamento já vai acontecer ali, já está acontecendo ali. Tudo isso que eu estou falando aqui é para mostrar a reflexão dele, e mostrar que essa reflexão dele não condiz com o que ele prega. Não condiz. Que é uma reflexão muito humanista. Que se teve uma mensagem do Marco Feliciano que merece você ouvir, é essa. Agora,
E você tem que tirar algumas coisinhas também. Nessa mensagem ele falou de arrebatamento no início. No final ele fala de Deus abençoe. Ele fala algumas coisinhas sobre Deus, mas a reflexão todinha é despertando você para a vida na terra. E ele fala de fé das coisas da terra. Ele fala de coveiros da fé, referindo a religiosos que sugam a fé das pessoas, que enterram a fé das pessoas. Só que quando ele fala sobre essa fé, ele dá a entender que é uma fé ainda de viver na terra, de correr atrás das coisas, de viver, de lembrar dos bons momentos e viver os bons momentos. Mandaram para mim, Anthony, presta atenção nessa reflexão de Marco Feliciano. Aqui está dizendo o que de fato ele é. Marco Feliciano, que já está de barba branca, branquinha. Marco Feliciano, desde que começou o trabalho dele, eu vou dizer, não vou nem falar ministério, vou falar trabalho religioso em questão de pregação, essas coisas. Ele já falava de arrebatamento naquela época. Era rápido, era ligeiro. Sinais já se cumpriram. Só que agora que ele tá de barbinha branca, né? Já tá ficando idoso. Eu também, eu tô vendo aqui os cabelos brancos estão chegando. 52 anos. Marco Feliciano deve ser um pouco mais velho do que eu hoje. Claro. Mas observa as barbas do Marco. Branquearam. As barbas. O cabelo dele também vai ficando branco. E eu acredito que ele vai chegar aí. Ele é um cara que se cuida muito. Eu espero isso. Que ele chegue aí aos 95, 100 anos. Esperando essa mentira chamada Jesus. Olha o que é que o cara fala. Observe. Vocês vão ouvir um pouco da reflexão dele. Ele falou muito pouco sobre Deus nesta reflexão. Mas muito pouco sobre Deus. E o que ele falou foi uma reflexão de autoajuda, como se fosse um ateu falando, um agnóstico falando, tirando a parte mística, porque ele sempre coloca Deus abençoe, tirando um pouquinho da parte mística. Eu tirei a parte mística, eu cortei só a parte mística que ele falou. E observe o que ele falou, tirando um pouquinho da parte mística, para ver se isso é mensagem de um religioso que acredita que Jesus está voltando a qualquer momento. Que o Jesus dele está voltando a qualquer momento. E eu vou dizer qual seria a mensagem dele se de fato viesse a condizer com o que ele sempre pregou em cima da tribuna. Ou das tribunas. E ainda prega até hoje. Tá bom? Então, em poucas palavras, se você é inteligente, você identifica o ser humano. Eu identifiquei. É uma opinião minha. Não estou afirmando, estou dizendo que é uma opinião minha. É observação. Hoje eu vivo por observar, constatar. E eu fiz questão de ouvir essa reflexão dele. E depois dizer que essa reflexão dele não combina com ele, não. Com o que ele sempre pregou, não. Combina não, cara. Combina não. Mas foi uma reflexão de autoajuda mesmo. Mas na reflexão, em outras palavras, ele está dizendo que o ser humano tem fim e acabou. E o ser humano não é absolutamente nada. Então tem que aproveitar o que é ainda na Terra. 2124. Exatamente daqui a 100 anos, em 2124, todos nós, eu e você, estaremos mortos e enterrados. Nossas casas, aquelas que trabalhamos para construir, nelas estarão morando outras pessoas que nunca sonhamos em conhecer. E tem mais. Outras pessoas serão donas de tudo que hoje é nosso. Os nossos objetos pessoais, como roupas, sapatos, relógios, livros e outros, serão doados ou serão jogados fora ou serão destruídos. Sabe o carro que custou uma fortuna? Ele já será uma lata velha, em algum ferro velho, e será descartado também. Nossos descendentes, como bisnetos e tataranetos, dificilmente saberão quem somos ou quem fomos. Acho que eu estou falando demais? Me diz aí se você sabe o nome do pai do seu avô ou do pai da sua avó. Mas não vale perguntar para alguém ou procurar em arquivos. Busque na sua memória. E o que encontrou? Nada.
um vazio, um limbo, um hiato, um tempo do qual nunca se preocupou em lembrar, uma pessoa que nunca você pensou em conhecer, uma pessoa que você desconhece a própria existência. Ei, depois que morrermos, seremos lembrados por mais alguns anos apenas por algumas pessoas que gostaram da gente, para por fim terminarmos como um retrato na parede de alguém, ou uma breve história num livro, ou uma foto na capa de um CD, ou uma notícia antiga na internet, ou apenas um nome e uma foto numa lápide que talvez, quando alguém for enterrar um outro alguém, vai de relance passar e olhar, ou quem for lavar o túmulo vai notar que um dia aquele ou aquela daquela foto significou muito para alguém. Depois da nossa morte, apenas algumas décadas depois da nossa morte, nossas histórias, nossas ações e fotos irão simplesmente desaparecer. Não haverá memória sobre a maioria de nós. Se pararmos agora para meditarmos nisso, veremos o quão inútil é nos preocuparmos com 95% das coisas que agora consomem nossos pensamentos e roubam a nossa paz e nos fazem chorar e nos deprime e nos joga num leito de angústia e de incertezas. Se pensarmos sobre isso, com certeza nossas abordagens e pensamentos mudariam, pois veríamos as coisas com olhos diferentes e talvez seríamos mais livres para viver um pouco melhor e aproveitar esta breve passagem de tempo por este mundo. A vida, já dizia um poeta, é um trem que sai da estação do nascimento com destino à estação da morte, fazendo algumas paradas e que alguns passageiros precisam entender que tudo não passa de uma breve viagem, com algumas paradas entre esta viagem, umas premeditadas, outras inusitadas, e que por fim chegará ao fim. Leve esta reflexão para o resto do seu dia, da sua semana, do seu mês e do seu ano. E lembre-se do ditado que diz que se algo não vai ter importância para você daqui a 5 anos, não perca nem 5 minutos do seu precioso dia chamado hoje, se preocupando ou se lamentando. Viva, seja feliz, não desejo mal a ninguém, não faça mal a ninguém. Perdoe mais, sorria mais, abrace mais, ame mais, cante mais. Dê valor nas coisas simples. Ignore esses coveiros de fé, esses coveiros de sonhos, essas pessoas que acordam pela manhã e dizem assim, hoje eu vou destruir alguém. Ignore essas pessoas. Seja feliz, seja você, seja livre. Olha só, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre. Hoje eu fico alegre, mais feliz entre aspas, né? Eu fico mais satisfeito de eu ter saído da alienação mental. E de hoje não acreditar mais em uma palavra que esse cara falou lá atrás. Em cima de tribuna. Agora quando eu falo assim, eu fico triste. Não sei se eu fico triste ou alegre, o tanto que eu fui enganado. Porque, olha só, a reflexão que ele está falando aqui, ele está falando como se estivesse mandando um recado para alguém que vai viver até 1124. Oh, espera aí, 1124? Como é que uma pessoa que acredita no arrebatamento, num poucochinho de tempo, como ele já pregou, o tempo todo falando de arrebatamento já, aí ele me vem com uma reflexão dessa, que é uma reflexão quase 100% humanista, tirando um pouco lá do místico que ele colocou aí, eu só tirei um pouco no final, Deus te abençoe, aquela coisinha pouca. Aqui ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Toda perda de tempo que o ser humano tem é uma coisa que não faz diferença. No momento que você chora, no momento que você tem incerteza, ele falou isso de incerteza. Ele falou muitas coisas referentes à própria religião, que é uma incerteza. Ele sabe disso, que a religião é incerteza. Religião não faz de conta. Religião é uma esperança infundada. É uma fé naquilo que não se vê. É uma fé naquilo que não se tem prova, não se tem evidência. Mesmo porque a palavra evidência não tem nada a ver com fé. Evidência é uma constatação. É uma realidade provada.
Fé é uma esperança em algo que ninguém tem certeza. E ele traz uma reflexão muito humanista, para as pessoas aproveitarem a vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai chegar o fim, que a pessoa nasce e vai morrer. Ele está dizendo aqui que ou você viva a vida agora ou não adianta nada. Ele está falando aqui de fim da memória humana. Vocês ouviram isso? A memória humana vai ter fim. Mas quantas vezes ele pregou dizendo que esta memória vai continuar eternamente? Será que esses caras não percebem que tem um ditado que diz assim: quando a sabedoria é demais, parece ser demais, vira bicho e come dono. Meu pai já dizia isso, minha mãe já dizia isso, minha avó já dizia isso. A sabedoria demais vira bicho e come o dono. Mas aí não é sabedoria, não. Aí não é sabedoria, não. O Marco Feliciano, no fundo, na minha opinião, ele não acredita em nada disso que ele já pregou. Pode ser que ele já acreditou um dia como eu já acreditei. Porque esta reflexão aqui está mostrando que o Marco Feliciano, ele não tem a fé toda nesse arrebatamento, não. Porque a pregação de Marco Feliciano seria essa. Gente, não adianta tanto sacrifício na terra. Não adianta correr atrás de se divertir muito. Não adianta correr atrás de bens materiais, que é uma coisa que ele até hoje ainda corre. O que adianta é você ir para uma igreja, a pregação dele seria isso. E ficar ali o tempo todo orando, trabalhando somente para sobreviver, igreja orando e se preparando, porque, segundo os supostos sinais que estão por aí, de guerras, de pestes, de fome, de tanta coisa, Jesus não vai demorar muito tempo mais. Não tem para onde correr. Ele vai chegar a qualquer momento. Mas ele está mandando uma mensagem aqui, como se estivesse falando para alguém de 2124. Ele está falando de 100 anos na frente. E cadê o arrebatamento? No início ele fala, aqui no início dessa reflexão ele fala, se nós não formos arrebatados. Mas ele não acredita em arrebatamento. Como é que ele acredita em arrebatamento se ele está mandando um recado para alguém para daqui a 100 anos? E aí ele fala um monte de verdade, mas ele fala a verdade. Foi a reflexão que mais o Marco Feliciano falou a verdade. Foi isso aqui, sobre os carros, as latas velhas. Mas só que o que ele prega em cima da tribuna e o que ele já pregou. O maior pregador de fantasia da face da terra, se você não sabe. Um dos maiores, né? Um dos maiores pregadores de fantasia, de fábula. E tudo que o Marco Feliciano prega só acontece a favor dele. As vitórias e as bênçãos só a favor dele, da família dele e daqueles que estão em liderança. Ele se esquece que o país tem muita gente necessitada há muito tempo. Tem gente que morreu esperando esse arrebatamento. Cara, eu fico pensando, como é que o ser humano é tão idiota de acreditar nesses caras? Que não é só ele. Como é que o ser humano é tão infantil, o ser humano religioso dessas vertentes aí? Não estou falando da fé não, gente. Fé você pode ter no meio do mato. Você não precisa ter fé acreditando em alguém, não. Num cara desse, não. Você não precisa ter fé acreditando num livro, não. Você quer ter fé em um Deus? Não precisa de acreditar em fé baseado num livro, não. Porque você está definindo qual é o Deus que você acha que existe. São mais de 3 milhões de deuses oferecidos na face da terra. Não tem um que apareça fazer nada, porque não está em lugar nenhum. Deixando claro, eu esperei isso por muito tempo. Não precisa você estar dentro de um estabelecimento enchendo o bolso desses caras de dinheiro para você dizer que tem fé, não. Você quer ter uma fé sólida em alguma coisa, mesmo que ela não funcione, né? Fé para mim é igual mamilo masculino. Ela não funciona. Você tem o direito de ter sua fé. Agora, se ela funciona, se você colocar a estátua de um leão na porta da sua casa, você pode até acreditar que aquela estátua vai impedir de alguém entrar.
Mas eu não vou fazer nada para tirar sua estátua dali. Não, não posso invadir e arrancar a estátua do leão que você colocou na porta da sua casa, no portão da sua casa, acreditando que aquela estátua ali vai colocar medo nos bandidos. Agora eu tenho certeza que aquela estátua não vai fazer nada se alguém tentar invadir sua casa. Absolutamente nada. Mas você tem todo o direito e ninguém pode impedir de você colocar a estátua que você querer na frente da sua casa, de um leão, de um gorila, de uma leoa, de uma onça, de qualquer animal feroz, de um lobo, de um urso. Você tem todo o direito. E esse tipo de reflexão do Marco Feliciano prova que realmente, na minha opinião, é uma prova, na minha opinião, de que ele não tem essa fé toda em arrebatamento, não. Ele sabe que a vida começa e acaba. Ele sabe que a vida tem fim. Foi isso que ele disse. Ele falou que a vida tem fim. Marco Feliciano, que já pregou falando de que ele não prega. Teve uma mensagem lá que ele falou no Camboriú, nunca esqueço, que ele não estava pregando para terrestres, terráqueos, não. Ele estava pregando para extraterrestre. Aí depois ele explicou, né? Que essas pessoas estão na Terra, mas não são da Terra. E estão fazendo o que na Terra, então? Já tá na hora de dar linha na pipa, moço. E deixar a Terra em paz para quem quer investir na Terra, quem quer investir na ciência. É por isso que o planeta não vai. É por isso que o planeta não prospera. Por quê? Porque tem gente que não é da Terra que tá aqui invadiu a Terra. Cara, é uma coisa absurda que a gente observa nesses caras, mas aos poucos eles vão revelando quem eles são. Não precisa a gente falar, eles revelam com a própria boca deles quem eles são. Não precisa alguém dizer que não acredita na fé de Marco Feliciano, na fé de Malafaia, na fé de Mocego, na fé de Santiago, na fé de Soares. Não precisa a gente falar, eles vão revelando a cada tempo quem eles são. Eles não têm fé em nada, cara. A fé deles é no dinheiro, na grana. Eles sabem que eles nasceram e vão morrer. E quando morrer não tem outro meio termo, não. Acaba. Aqui, nessa reflexão, Marco Feliciano está dizendo que a memória acaba. Acaba tudo. Ele está falando de uma realidade que ele nunca pregou isso em tribuna. Eu gostaria de saber se ele pregaria uma mensagem dessa numa tribuna. Claro que não, cara. Vocês estão entendendo? Então eu fico por aqui, nada contra o ser humano dele, eu estou criticando ideia, Madeira dá em dois nas ideias, e vamos pra frente, porque atrás vem crente. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, eu fui, mas eu volto, e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Você está no canal Pilastra da Verdade, com Antônio